Ok, galerinha do 8º ano A e B, vamos para a nossa segunda videoaula, dar sequência ao conteúdo nosso, que é ainda a reprodução assexuada. Na videoaula passada, a gente tivemos as aprendizagens com relação à reprodução nas bactérias assexuadas, certo, pessoal? Dessa videoaula agora, a gente vai pautar o roteiro da aprendizagem na reprodução assexuada, repito, sem sexo, nos fungos, e depois dos fungos a gente vai para plantas e animais. Então vamos para os fungos, reprodução assexuada nos fungos. Existem alguns fungos conhecidos que são úteis ao ser humano, são os chamados das leveduras. Esses fungos, eles são unicelulares, porém a maioria são multicelulares ou pluricelulares. Mas esse em específico, conhecidos como as leveduras, de grande utilidade ao ser humano, eles podem e são usados na produção de pães, ok? Pães, como também outros alimentos. Porém, a maioria dos fungos é multicelular. E a gente vai ver como é que funciona a partir de agora a sua reprodução. Haja vista que não é uma reprodução assexuada, sem sexo, ok? Então veja bem, observando o cogumelo ou um pouco de mofo ao microscópio, talvez você tenha visto algum cogumelo. E esses cogumelos, a grande maioria deles, pessoal, eles são tóxicos, não é para se alimentar. Ou mofo em algum alimento, no próprio pão, mofo. Então o que a gente vai estar vendo? Ali são fungos. Como é que funciona agora essa reprodução? Aumentar, por exemplo, a área infectada ali por o fungo, o mofo, que você percebe, o cogumelo, em cascas de pau, madeira, a gente costuma ver como tem uma orelhazinha na árvore, que são fungos. Como é que acontece agora a reprodução deles? Que, por sinal, esses que eu estou citando agora são multicelulares. Então, em seus corpos são formados por um conjunto de filamentos. A estrutura dos corpos dos fungos é composta por filamentos. Filamentos que significa teia, né? Tem até aí no teu livro didático que é em grego, quer dizer teia. Então, os fungos não têm capacidade de se locomover. Ele não se desloca de onde ele está e vai para outro local, outro ambiente ali da árvore ou de um alimento. Não, ele não tem capacidade de sair de onde está para ir para outro local. É o que a gente está vendo a partir de agora, né? Então, a gente vai observar nessa página 15, a figura 1.6. Essa figura 1.6 deixa claro aqui como é que pode gerar de forma assexuada células microscópicas chamadas esporos. Os esporos, os quais podem ser levados pelo vento. Então, a locomoção, um dos agentes que faz a locomoção para a reprodução assexuada dos fungos é o vento, que carrega esses esporos. Quando um esporo cai sobre a matéria orgânica é a vegetação, animais, frutas. Então, quando cai sobre a matéria orgânica, como uma fatia de pão ou uma fruta, por exemplo, ele se multiplica e dá origem às hifas. As hifas é o fileiramento da teia que compõe a estrutura do corpo de um fungo ou dos fungos, tá certo? Então, essas hifas se ramificam e penetram no material. É assim que um novo fungo se forma, ok? Então, a produção de esporos, portanto, permite que organismos que não se deslocam como os fungos espalhem-se por novos ambientes. Você pode observar no teu livro didático, gente, você vê a figura 1.6, fazendo uma reprisezinha daquilo que já foi dito, mas para você recorrer ao livro, onde está aí o fungo à esquerda, bem pequeno aqui, à sua esquerda, são duas imagens.
Esse fungo à esquerda diz que ele tem de 4 a 9 centímetros de altura. É comum a gente ver na vegetação, pessoal, especialmente quando está em período de inverno aqui para a gente. Por causa da umidade, eles se reproduzem bastante, mais rápido. Então, o que acontece? Ele libera nuvens de esporos para o ambiente. À direita, essa outra imagem à direita, é o fungo conhecido como bolor do pão. Bolor do pão, observado ao microscópio óptico. Produz esporos que se dividem e originam mais fungos. Cada esporo mede olha aí a medição, com equipamentos de medição modernos, 0,003 milímetros e 0,04 milímetros. Então, veja bem, um destaque para a gente aqui com relação aos fungos, não é com relação à saúde. A gente vai estar vendo agora fungos que servem, de grande utilidade para a saúde humana, para nós, ok? Porque existem vários fungos que vivem associados a outros organismos. Alguns podem ser encontrados na pele e nas mucosas de animais, algumas espécies de fungos. Como o ser humano, em condições normais de saúde, esses organismos não causam problemas, porém, certos cuidados é necessário para manter esse equilíbrio. Porque, caso contrário, se não houver esses cuidados, aparecem micoses ou outras infecções causadas por fungos, tá certo? Onde o ser humano é o hospedeiro. O que acontece? Os fungos desenvolvem-se e reproduzem-se melhor em locais quentes, úmidos e com pouca luz. Olha o ambiente, as condições naturais dos fungos se desenvolver bem mais. Veja bem, repito, locais quentes, úmidos, que tem a presença da água e com pouca luminosidade, com pouca luz. Então é importante manter limpo o local em que você vive. Manter limpo. Por quê? Veja bem, evitando também vazamento de água que podem propiciar a formação do bolor em armários, na nossa casa, em ambientes escuros, com umidade. O que acontece? Você pode ver aí em armários, paredes do teto. Além disso, é preciso ter cuidado e atenção com a higiene pessoal e com a saúde do corpo, do nosso corpo, e aí a higiene pessoal de cada um. Então, por exemplo, no pé, um detalhe, no pé, entre os dedos, a unha, a virilha e outros órgãos genitais. Muito cuidado, asepsia, limpeza, para evitar o desenvolvimento de fungos, que no geral causam micoses na gente, coceira, a famosa coceira. Então, saindo da página 15, a gente vai para a página seguinte, reprodução assexuada em plantas e animais. Como é que acontece esse tipo de reprodução sem sexo, assexuada, obviamente, em plantas e algumas espécies de animais. Então, também ela ocorre em muitos invertebrados, animais que não têm coluna vertebral, como planária. A gente já vendo aqui. Você pode até ver aqui, gente, na página 16, você tem um brotamento de uma hidra de 3 milímetros a 10 milímetros de altura. Vamos já ver como é que acontece a reprodução assexuada nesse tipo de ser. Então, os corais e as hidras, grupos de cridários, podem se reproduzir de maneira assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, acontece que um grupo de células se multiplica e forma pequenos brotos, que é o caso da figura 1.8 de 3 milímetros a 10 milímetros de altura. Cresce e forma esses brotos. Então, esses brotos podem permanecer presos ao organismo que os produziu ou podem se soltar. Quando se soltam, detalhe desses brotos. Quando eles se soltam, originam um indivíduo isolado.
Esse tipo de reprodução é chamada de reprodução por brotamento e ocorre também nas esponjas, grupo dos poríferos. Então, as plantas também podem se reproduzir de maneira assexuada. Isso ocorre, por exemplo, na plantação da cana-de-açúcar, em que pedaços do caule da planta são colocados no solo, né, e se desenvolve um novo organismo com material genético idêntico ao original. A gente que tem conhecimento, talvez os pais de vocês, né, quando se faz o plantio da cana, realmente acontece dessa forma. Você corta o caule, coloca no solo, né, joga água, tem que ter umidade, né, e vai originar uma nova planta com o mesmo material genético, o mesmo. Então, a reprodução assexuada também ocorre de forma natural, em caules subterrâneos e rasteiros, por exemplo. Esses caules vão se ramificando e como ocorre com a batata inglesa. Tem até a imagem da batata, gente, aí. Batata inglesa que costumamos comprar no mercado e no preparo do alimento. Batata inglesa. Olha como é que acontece a reprodução, tá certo? Então, esses caules subterrâneos, rasteiros, vão se ramificando e como ocorre ramificando e originando novas mudas, novas raízes. Então, como a batata doce também pode originar novas mudas. Batata doce, batata inglesa, por aí vai. Reprodução sexuada é o nosso próximo assunto para a nossa videoaula seguinte. Tá certo? Então, a reprodução foi assexuada na bactéria, nos fungos, em plantas e em algumas espécies de animais. Próxima videoaula é a reprodução sexuada. Forte abraço a todos. Vamos estudar, e tirar 10,